Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje dia 18/9/2025, vamos ter o concurso Final Zero. Então hoje é dia de chamar todo mundo, o cachorro, o papagaio, tartaruga, né? O vizinho, o amigo, o pai, a mãe, o primo, né? Então todo mundo aí para montar uma apostinha a mais, ter um pouquinho mais de chance no concurso Final Zero, que é praticamente um concurso acumulado, que tem um prêmio um pouco maior. Beleza? E com base no último sorteio, que aconteceu ontem à noite, o 3.489, a gente vai montar as nossas estratégias, né, em cima de estatística, em cima do que mais aconteceu. Então, a gente imita o que mais acontece, né, e torce para que esse evento, esse tipo de critério aí, volte a acontecer novamente e a gente pontue e, é claro, chegue aí ao objetivo, que é os 15 pontos. Legal? Então anota aí dezenas na tela: 01, 02, 05, 08, 09, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Dessa vez as 4 dezenas pilares aparecendo: 01, 02, 24 e 25. Por que pilares? Porque 01 e 02 responsáveis por essa primeira bola e a 24 e a 25 responsáveis pela última bola depois do sorteio ordenado. Uma única bolinha vermelha aqui para gabarito de linhas, então eles estão se alternando aqui. Dessa vez não foi o gabarito de colunas que veio bolinha vermelha, dessa vez foi o gabarito de linhas, porque esse gabarito aqui, de um total de 18 gabaritos, ele não está até a terceira posição. Bom, eu vou deixar um vídeo gravadinho aqui, gabaritos de linhas e colunas, para você poder entender se você ainda não assistiu. Legal? Região dos primos veio 5 dezenas, 4 na cruz, 8 ímpares, 11 na moldura, 5 de Fibonacci, 4 na progressão, repetiu 9 do último concurso, padrão de linhas 53322, padrão de colunas 43332. Bom, como vocês podem ver aqui, chegou bem próximo dos critérios que eu gosto de colocar nos palpites. De 7 a 8 ímpares, veio 8. Exatamente 9 números repetidos do concurso anterior, veio exatamente 9 números do concurso anterior. E normalmente eu coloco exatamente 4 números de Fibonacci e veio 5. Então veio bem próximo aqui. E o que eu estou me referindo é quando eu gero esses jogos aqui, olha, tá? Dessa segunda caixa aqui, palpites dentro do padrão com critérios. Então, eu sempre coloco aqui de 9 a 10, ou exatamente 9 repetidas. Coloco exatamente 4 no número de Fibonacci. Então, esse quadradinho aqui é o mínimo e esse daqui é o máximo. Então, mínimo 4, máximo 4. Ou seja, exatamente 4. E ímpares, mínimo 7 e máximo 8. Então, de 7 a 8. Beleza? Deixa eu ver onde a gente parou. Aqui, ó, vamos para a primeira tela agora. Aqui, as 25 dezenas organizadas na estatística dos 10 últimos concursos. A 9 está sendo a dezena de melhor performance. Desse conjuntão aqui, você vai escolher de 5 a 8 dezenas. Aqui do conjunto das intermediárias, você vai escolher de 3 a 4 dezenas. E o que sobrar, você vai escolher desse último concurso aqui, desse último conjunto, que é o conjunto C das piores dezenas. Aqui vai escolher de 3 a 6 dezenas. Legal? A gente nem viu, né? Quantas apostas teve ganhadoras aqui? Olha só, o prêmio de 14 pontos pagou muito, mas muito bem mesmo, hein? R$ 2.178,74. Por quê? Porque ficou abaixo dos 200 ganhadores. E uma única aposta aí vai levar para casa R$ 1.859.974,77 para um final 9, né? Tá muito bom. E agora a gente tem a estimativa de prêmio de 6.500.000 aí para o concurso Final Zero, que vai acontecer hoje à noite. Então, hoje é dia então de separar aí toda a galera, convidar toda a galera. Uma aposta a mais é sempre uma oportunidade a mais dentro de um conjunto de 3 milhões de possibilidades, tá? Então a gente pode diminuir isso daí através de fechamentos, através dessa ferramenta aqui que eu não canso de mostrar. Olha só. E olha, mais uma vez, né, vamos chamar a atenção que a matriz que carrega com a ferramenta a R5 e faça 14 pontos, ela não fez 15 pontos. Será que vai fazer no concurso Final Zero? Né? Vamos esperar, né? Tomara que sim. Aí, com 56 jogos apenas, a gente tem a oportunidade de escolher 5 números aqui representados pelas colunas, né? E a gente eliminar essas colunas, e as colunas sim contêm as dezenas, tá? Então, para cada matriz aqui, olha, que você escolher, ela carrega, então,
com uma matriz específica, mas para cada matriz que você escolher, ela gera uma estatística aqui, e cada coluna, por exemplo, a coluna 1, que é essa primeira coluna aqui, ela possui as dezenas 01, 02, 03, 06. Então, se você for eliminar a coluna 1, saiba que a 01 ela só aparece na coluna 1, tá vendo? Ela não aparece em mais colunas, diferente da dezena 02, que ela aparece na primeira coluna, na segunda coluna também. Dezena 03, olha, dezena 03, aqui, olha, ela já aparece na primeira coluna, na segunda coluna e também na terceira coluna, tá? Então você pode verificar aqui, olha, essa é a coluna 1, coluna 2, coluna 3, até a coluna 20, no caso aqui, ó, tá? Porque depois aqui, depois dessa fileira aqui, não tem mais nada aqui. Então você pode ver que 21, 22, 23, 24, 25 não existe nessa ferramenta. Estão todas desabilitadas porque não existe. Então vale muito a pena você explorar um pouquinho os ensinamentos dessa ferramenta aqui e utilizar, né? Não precisa utilizar essa matriz em específico. Então se você pegar aqui, olha, deixa eu voltar aqui para a execução. Se você pegar e escolher uma outra matriz, uma matriz mais pequenininha, vou escolher, por exemplo, essa daqui, ó. Vamos entender essa matriz aqui, ó. 25, 20, 12, 15, 9, 0, 3, tá? Vamos entender cada parâmetro aqui, o que significa. Deixa eu carregar primeiro, né, enquanto vai gerando as estatísticas, e aí eu vou conseguindo explicar para vocês. 25 significa que aqui dentro foi trabalhado uma matriz, um fechamento com mais dezenas, né, no volante. No caso seria 20 dezenas por volante, e aqui a gente chama de coluna, então tem 20 colunas aqui. Esse 20 então é a organização, são 20 colunas, 12 é a premiação mínima que tem aqui dentro. Mas para ter essa premiação mínima, a gente precisa de uma condição, que é esse quarto parâmetro, que é esse 15 aqui. Significa que se as 15 dezenas estiverem dentro das escolhidas, que são as 25, que vai estar, que a gente vai estar trabalhando com todas as 25 dezenas, então o prêmio é garantido. Então aqui tem 12 pontos pelo menos. 9 é a quantidade de grupos, né? A quantidade de volantes de 20 dezenas que tem aqui. São 9 grupos de 20 dezenas. Esse 0 significa que a matriz aqui, quando foi construída para 12 pontos, ela não dependeu de nenhuma dezena fixa, então não existe dezenas fixas. E esse 3 aqui, que significa que tem pelo menos 3 premiações de 12 pontos. E olha a conferência desta matriz em relação ao último concurso, ao 3.489. Premiou com 14 pontos, aqui olha, premiou com 13, premiou com 12, premiou com 11, com apenas 9 jogos. O que eu deveria ter feito aqui para ter o prêmio de 14 pontos? Eu deveria ter acertado 5 dos 6 números que aparecem aqui dentro dessa caixinha. Então se a gente clicar nesse Dzinho aqui, eu teria 6 possibilidades diferentes de conjuntos de 5 aqui, ó, para mim excluir aqui e fazer a pontuação de 14 pontos. Com apenas 9 jogos, tá? É bem fácil, bem simples de poder entender essa ferramenta aqui, legal? Fechando aqui, continuando o nosso vídeo aqui, fechando aqui também. Então paramos aqui, né? Dos 3 conjuntos, você escolhe de 5 a 8 aqui desse primeiro conjunto, de 3 a 4 desse e de 3 a 6 desse. Para o vídeo, dá um pause aqui, bate um print da tela para você poder montar um bom jogo. 3 conjuntos também organizados pela estatística dos 10 últimos concursos, tá? 3 conjuntos de 17, 18 e 19, vou deixar lá no blog Gera Sorte, e aí você já aproveita e copia e cola também os jogos prontos que eu acabei de gerar. 20 jogos gerados dentro do padrão, outros 20 estão gerados com as condições que eu já expliquei aqui. É claro que você deve substituir de 1 a 3 dezenas de cada uma das linhas e ir formando outros, né, jogos, tá? Então isso daqui é simplesmente uma estrutura para você poder montar os seus jogos. Chegamos ao padrão visual comportamento individual das dezenas. Bom, não tivemos nenhuma máscara. Quase se tivemos uma máscara aqui, olha, na linha 2. Se tivesse sido sorteada a dezena 06, tá? Mas não foi. Então, a máscara é a repetição exata das dezenas com suas falhas. Então, se você acompanha todos os vídeos, se está chegando hoje, continua acompanhando, se inscreve no canal. Se está gostando desse conteúdo, é claro, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Você vai poder entender, você vai ver quando sair uma nova máscara aí, eu vou mostrar para vocês. Olha, saiu recentemente aqui na linha 4, então entre os concursos 3.486 e o 3.487, tá?
Então, esses dois concursos aqui tivemos uma máscara. A máscara é sempre do último para o concurso anterior. Legal? Uma sequência aqui de 6 números, aqui do 20 até o 25. Então, nada de muito anormal, foi bem distribuído, tá? Só uma linha fechada aqui na linha 5. E agora a gente vai ver, então, as dezenas que estão cotadas para se tornar empresa. A dezena 12, que era presa, já não é mais, tá? Então, falhou essa dezena. A 17, que era uma candidata a se tornar presa, se tornou presa, beleza? E a 22 continua presa. Lembrando que dezena presa é quando ela alcança 4 ou mais concursos. Neste caso aqui, da 17, alcançou 4 concursos, é considerada presa. No caso da 22, continua presa porque já estava com 4, então é o 5º concurso consecutivo, então ela continua presa. E agora a gente tem candidatas a se tornarem presa, que é a dezena 05, que já está com 3 concursos, pode se tornar presa no próximo concurso, e acho que é só, né? Só ela candidata a se tornar presa. E vamos aplicar o retorno após a falha na dezena 12. Então, no próximo vídeo que eu fizer, eu vou mostrar para vocês o retorno após a falha, que nada mais é que esse evento aqui, olha. Como aconteceu com o 04 aqui, ó, ficou presa por 4 ou mais concursos, sofreu a falha, logo em seguida retornou. A 09 também eu posso mostrar aqui para vocês, que também foi um retorno após a falha. Ficou presa por 4 ou mais concursos, sofreu a falha, logo em seguida retornou. Olha a 13 aqui, ó, mesma coisa, tá? A 11 não, a 11 só ficou, né, sendo sorteada por 3 concursos, não era considerada presa. Assim como a 17 também não é, então, retorno após a falha. Mas a 22 aqui, olha, foi um retorno após a falha. 24 aqui foi um retorno após a falha. 24 aqui foi um retorno após a falha. 25, retorno após a falha aqui e retorno após a falha aqui. Então, tem vários casos que acontecem o retorno após a falha. E a gente espera, então, que aconteça também com a dezena 12 no concurso de hoje à noite. Então, esse é o padrão visual, comportamento individual das dezenas. Legal? Ciclo das dezenas. Bom, hoje é o ponto ideal para a gente apostar no ciclo. Por quê? Porque iniciou agora o ciclo de número 740 em condição aberta. A gente tem as 15 dezenas dentro do ciclo. Então, começou agora esse ciclo, eu vim, peguei as 15 dezenas, coloquei cada dezena dentro da sua casinha correspondente. E no caso aqui, faltam 10 dezenas. Então, a gente tem essa tabela de fechamento de ciclos, né? Então a gente consegue entender que um fechamento de ciclo é impossível acontecer com um único concurso, porque temos 25 casinhas e o sorteio só tem 15 dezenas, logo fica 10 dezenas de fora. Então é impossível fechar com um concurso. Com 2 concursos já é possível, só que, né, nunca aconteceu. E isso pode acontecer hoje à noite, tá? Então significa que eu deva fazer isso? Não, não é bem assim. Então agora a gente vai utilizar uma outra ferramenta, que é a estatística personalizada, para saber como que a gente vai utilizar essas 10 dezenas aqui. Então, antes de mais nada, eu vou copiar essas 10 dezenas. Então, eu dou um Ctrl C nelas, beleza? E agora, no Gera Sorte, quando você entra no Gera Sorte, tem esse menu aqui, olha, suspenso, escrito estatística. Eu vou abrir uma nova guia aqui, para mim não perder. Pronto. A primeira ferramenta que carrega é o balanço estatístico, que é um raio-x de tudo que aconteceu no último sorteio, tá? Então aqui você tem tudo que aconteceu no último sorteio. O que eu vou fazer? Eu vou abrir essa caixinha de opções clicando nessa setinha aqui e selecionar aqui dentro dessa caixinha estatística personalizada. Dou um clique, espero a ferramenta carregar, pronto, carregou. Agora sim eu tenho um tabuleiro aqui com 25 dezenas que eu posso escolher e tenho um quadro estatístico aqui tudo zerado, tá? Então eu vou colar aquela sequência de 10 dezenas que falta para fechar o ciclo, que eu acabei de copiar ali da outra tela. Essa daqui, ó, tá vendo? Então esses 10 números aqui são os 10 números aqui que estão em estrelinha, que estão em asterisco aqui, que falta para fechar o ciclo. Voltando para outra tela, o que eu vou fazer agora? A partir do momento que eu coloco a sequência dos 10 números aqui, ou eu clico aqui em cima também pode ser também, eu clico aqui em gerar. E perceba que ele vai completar todo esse quadro aqui. Primeiramente, ele assumiu as dezenas que eu coloquei aqui, então 3, 4, 6, 3, 4, 6, 7, 10, 12, então tá tudo aqui. Legal? E ele preencheu, populou essa tabela aqui. Então, tá aqui todas as condições possíveis dessas 10 dezenas saírem. Então, a primeira condição é não sair nenhuma.
Se não sair nenhuma, o que vai acontecer? Vai repetir as mesmas 15 dezenas do concurso de ontem, tá? Então, essa é a primeira condição. A segunda condição é vir uma das 10 dezenas. Terceira condição é vir duas das 10 dezenas, até a última condição, que é vir todas as 10 dezenas. E saiba que é totalmente possível isso acontecer, inclusive já aconteceu em 4 concursos, e o último deles foi no concurso 2789, há 700 concursos atrás, né? Aconteceu de sair essas 10 dezenas juntas. Bom, não me parece uma boa escolha eu pegar essas 10 dezenas, sendo que só saiu 4 vezes esse conjunto, tá? Então, o que eu vou procurar dentro dessa tabela aqui? O que mais acontece. Então, eu vou vir aqui nessa coluna de frequência e vou procurar o maior número. E o maior número está aqui, ó, 1090, que é representado por 6 dessas 10 dezenas. Significa que se eu for fazer a minha melhor opção, por enquanto, é escolher 6 dessas 10 dezenas, porque é o que mais acontece. A segunda condição, ou eu posso colocar o segundo melhor número aqui, que é esse daqui, 879, ou eu colocar o que está sinalizado. E para minha sorte, as duas condições, né, foram atendidas. Esse é o maior número e está sinalizado em amarelo. Então, se eu apostar de 6 a 7 dessas 10 dezenas, eu vou estar montando um bom jogo. E se eu quiser estender um pouquinho mais os meus limites, tá? Eu posso colocar a terceira condição, que é o terceiro maior número, que é esse 804, que refere-se a 5. E também está em amarelo. Então, eu vou sugerir que vocês escolham de 5 a 7 desses 10 números. Monta um pouco de jogo com 6 números, um pouco de jogo com 5, um pouco de jogo com 7. Fazendo isso daí, dividindo a sua estratégia dessa forma, com certeza você vai fazer um bom jogo, vai estar muito bem equilibrado, beleza? Bom, sobre isso não tenho mais nada para falar. E eu posso também colocar outras condições aqui. Eu posso apagar isso daqui e eu posso pegar, eu falo assim, e essas duas colunas aqui, hein, estão atrasadas? Quero saber esses 10 números aqui, ó, como estão? Eu clico aqui em gerar, primeiro eu tenho que apagar aqui, tá? Para selecionar. Então, eu apaguei, selecionei os 10 números, tá demorando um pouquinho, pronto, ele assumiu os 10 números que eu coloquei, que foram esses 10 números, montou de novo um quadro estatístico aqui e perceba que novamente, então, o ponto de equilíbrio é 6 dos 10 números. Então, eu tenho sempre que ter como minha primeira opção escolher 6 desses 10 números. Só que aqui ele me dá outras tendências, ele fala também que, olha, escolhendo de 4 a 5, eu estaria dentro das tendências, tá? Então você pode fazer do jeito que você quiser. Essa ferramenta, ela é ideal para você testar o seu jogo antes de jogar, né? Para saber se ele está em tendência ou não. Beleza? Então vamos fechar aqui. Ciclo das dezenas é isso, então. Existe a possibilidade de fechar o ciclo com 2 concursos se saírem essas 10 dezenas. Eu não acredito nisso porque nunca aconteceu. Vai acontecer um dia? Vai. Só que enquanto não acontece, eu não vou ficar rasgando o meu dinheiro. Eu estou tirando um jogo que pode ser potencialmente forte para colocar uma coisa que nunca aconteceu. Então, essa é a minha opinião. Se vocês discordam, não tem problema, tá? Monta a estratégia, todas elas são válidas, tá? Beleza? Então, números primos, essa região do volante, tendências para ver 4, 6 e 9 dezenas. Números na cruz, tendências para ver 5, 6 e 8 dezenas. Números ímpares, tendências para ver 4, 5, 7, 10 e 12 dezenas. Na moldura, tendências para ver 10 dezenas. Fibonacci, tendências para ver 3, 4, 6 e 7 dezenas. Olha só, 7 números de Fibonacci também está já num atraso grande, tá? O atraso já está maior que a média, por isso que está sinalizado. Então, montar também jogos com 6 e 7 números de Fibonacci também é uma boa daqui para frente. Na progressão, tendências para ver 6 e 8 dezenas. Ciclo dos primos, dezenas 7 e 19 para fechar. Ciclo da cruz começou agora, então você pode colocar esse conjunto na estatística personalizada, fazer o que eu fiz agora de pouco para saber as melhores condições. Ciclo dos ímpares, também 5 dezenas para fechar esse ciclo. Ciclo da moldura, 5 dezenas para fechar esse ciclo. Ciclo de Fibonacci fechou e ciclo da progressão, também 5 dezenas aqui para fechar esse ciclo. Bom, mais uma vez, então, final zero é sempre um concurso muito bom para a gente apostar, tá? Então, tenta chamar todo mundo aí, toda a galera.
Faça um bolão e a gente se vê aí. Eu vou estar torcendo aqui por vocês. Se vocês gostaram, é claro, né? Deixa o seu like aí no vídeo, deixa o seu comentário e a gente se vê, se Deus quiser, no próximo vídeo.